Primeira leitura desta noite, Efésios capítulo 2, a partir do versículo número 11 até o versículo número 22. Efésios 2, versículo 11 até o versículo 22. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados de incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio da inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos para o texto da nossa pregação, Salmo 96. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez o céu. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura do seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus, e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, vogue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Esse é o texto da nossa pregação nesta noite. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, temos acompanhado pelos meios de comunicação momentos difíceis do mundo. Nós vemos no contexto do mundo toda essa agitação provocada pelo terrorismo. Nós vimos essa semana que passou um ataque terrível
na França. Nós vemos guerra, nós vemos rumores de guerra, nós vemos grandes nações sendo abaladas economicamente. O nosso país está em uma crise profunda. As revoltas do Oriente Médio. Nós também vemos como a criação está vivendo um tempo de desordem. No âmbito da filosofia, no âmbito da espiritualidade, nós vemos o mundanismo muito forte, nós vemos aquela ideia que não há verdade absoluta, que conhecemos como relativismo. Nós vemos as Nações Unidas com uma força muito grande para implantar uma agenda anticristã no mundo. Vivemos momentos difíceis para todos, mas especialmente para a Igreja de Cristo na Terra. A Igreja, dentro desse contexto global, parece ser humilde. A Igreja parece estar em uma posição fraca diante desse mundo. Parece que somos pequenos diante dos nossos inimigos. Mas quando nós nos deparamos com a Palavra de Deus, quando nós nos deparamos com o Evangelho da glória do Senhor nos Salmos, a Igreja do Senhor, ela é chamada a não ficar direcionando os seus olhos para o que nós vemos nesse plano terreno, naquilo que nós vemos na força de nossos inimigos, na desordem que a criação pós-queda está provando. Porque a Igreja olha para a palavra, especificamente nos Salmos no Salmo que nós estamos vendo, nós somos lembrados que temos um Rei. Um Rei todo-poderoso. O Salmo que nós lemos antes do culto iniciar fala, logo como introdução de todo o livro de Salmos, que nós temos um Rei glorioso que governa tudo e todos, e um Rei poderoso que não está submisso a nenhum outro rei, ou reinos, ou reis, mas um Rei que está vindo. Um Rei que convoca todos os magistrados a se humilharem e terem comunhão com Ele. Caso contrário, serão destruídos. Um Rei que faz o seu povo ser bem-aventurado. E o Salmo 96 é um dos salmos que fala sobre essa realeza, essa majestade do nosso Rei. E nele nós vemos o próprio Deus, ele, por meio da boca do salmista, chamando a todos os homens da terra a cantarem, a tributarem glórias a Deus, como servos submissos que levam seus tributos diante da força e do poder do grande Rei. Um salmo que mostra a realeza e a majestade de Deus sobre toda a criação, porque não somente os homens eles são chamados a tributar glória e adorar ao Senhor, mas também toda a criação é chamada para fazer isso. Homens e a criação juntos, chamados a glorificar esse único Rei. Este salmo estava sendo cantado pela igreja no Antigo Testamento que, como nós no nosso tempo, que estava vendo grandes coisas acontecendo no mundo, como nós estamos vendo aqui. E assim, neste salmo, o Senhor Deus ele estava alimentando a esperança da igreja na volta e na chegada desse grande Rei prometido, o Rei de todo o universo. E por isso, meus amados irmãos, o Senhor Deus, através do Salmo 96, ele tem uma mensagem para nós, e a mensagem do Senhor é essa: o Senhor nos chama a proclamarmos o Rei que vem julgar a terra. Essa é a mensagem de Deus para nós hoje. Deus, ele nos chama, o Senhor nos chama a proclamar o Rei que vem julgar a terra. No versículo 1 do Salmo, há um chamado inicial.
Diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Então notem que é um chamado de louvor, de reconhecimento da grandeza de Deus. O povo é chamado a louvar, e é chamado a louvar a Deus com um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo, todas as terras. E percebam, meus amados irmãos, a quem o povo deve levantar as suas vozes de louvores. A palavra de Deus fala que é ao Senhor. Note que em sua Bíblia a palavra Senhor ela está escrita em todas as letras maiúsculas, e nós já sabemos e aprendemos isso. Se refere ao nome especial de Deus, a Yahvé. E quando você encontra na Bíblia esse nome escrito todos em maiúsculos, a letra do nome Senhor, isso é o nome especial de Deus. É o nome quando Deus ele revela o seu amor gracioso. É o nome quando Deus ele fala de um pacto de amor e de graça que ele tem com a igreja. Pacto. É a esse Deus que todas as terras devem louvar, e devem louvá-lo um cântico novo. E quando nós encontramos no Salmo essa expressão cântico novo, não está falando que o salmista agora e todos vão começar a escrever novos cânticos para a igreja, para o Senhor, não é isso. Mas o cântico novo é uma expressão que fala sobre você exaltar a Deus com base em atos salvadores, naqueles atos salvadores que o Senhor está realizando naquele momento para com a igreja. Isso é um cântico novo, é como se fosse um cântico renovado, dentro de um ato salvador do Senhor. Isso também podemos dizer, e isso não significa dizer que os crentes, pela graça de Deus, não possam fazer hinos e louvar ao Senhor com base na palavra de Deus. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o chamado que aqui nós temos, o chamado que os servos de Deus aqui estão sendo feitos, é um chamado para olhar para os atos salvadores de Deus, para que assim a sua esperança nesse Rei Todo-Poderoso esteja sendo renovada, e Deus assim esteja sendo reconhecido como o perene, o permanente Rei Salvador da igreja. Dai ao Senhor um cântico. Agora, quem deve cantar? Nós vemos no Salmo todas as terras. Cantai ao Senhor todas as terras. Essa expressão todas as terras vai ser explicada no próprio Salmo, nos versículos 3 até o versículo 10. Todas as terras aqui são as nações e todos os povos que aparecem no versículo 3. Veja, por favor. Diz assim: anunciar entre as nações a sua maravilha, entre todos os povos as suas maravilhas. São as nações, todos os povos. No versículo de número 10, nós encontramos um texto também explicando mais sobre quem são esses todos os povos. Esses todos os povos são as famílias dos povos que nós encontramos no Salmo, sendo no Salmo no versículo 7. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Então vejam que quando nós chegamos dentro do contexto do Salmo, esse chamado a todas as terras não está sendo limitado a Israel, a igreja do Antigo Testamento. Mas quando nós somos deparamos com o Salmo número 96, nós vemos e somos chamados a naquele momento estar olhando que o chamado de Deus vai além das fronteiras de Israel. O chamado de Deus ele está envolvendo não só o povo da antiga aliança, que estava sendo o povo especial de Deus, a quem Deus escolheu, a quem Deus revelou, mas as tendas de Jacó vão ser ampliadas. Não vai ficar na Palestina, mas todos os povos estão sendo chamados a louvar, a tributar ao Senhor. Ele diz: cantai ao Senhor todas as terras, todas as nações
glória de Deus. Versículo 7, ele diz: tributai ao Senhor, ó famílias dos povos. Então, não só Israel, os povos de todas as raças, línguas, tribos e nações debaixo do sol. A igreja no Antigo Testamento já consegue vislumbrar. Imagine um judeu cantando isso no culto a Deus, como eles faziam. E imagine a mente dele sendo transportada já para um tempo onde eles não estavam vivendo ainda, porque nós sabemos bem que nesse tempo só Israel havia sido escolhida nação para o Senhor. Aquilo que nos Salmos nós encontramos, por exemplo, o Salmo de número 33, versículo de número 12, diz: feliz a nação, os judeus, é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Quem é esse povo? Israel. Então imagine as crianças louvando ao Senhor no culto do Antigo Testamento, porque elas eram ensinadas desde pequena pelos seus pais, dentro da aliança, e papai e mamãe ensinavam: o Senhor nos escolheu o povo de Abraão, o povo de Isaac, o povo de Jacó, para ser seu povo. E aí imagine um menininho ou uma menininha e começam a cantar, e quando chega a tributar ao Senhor, papai, mamãe, como é que é isso? E aí papai e mamãe iam olhar para ele: filha, olha, nós estamos cantando um hino que nos leva a ver um tempo onde os povos se renderão ao Senhor. Eu não sei, filho, explicar esses detalhes. Somente vocês, crianças dos dias de hoje, é que poderiam entender. Por quê? Porque nesse momento o Salmo nos leva a ver aquilo que chamamos de doutrina das últimas coisas. Ele nos transporta a olhar não aquele tempo quando esse Salmo estava sendo cantado somente por Israel, mas os tempos de Cristo. Quando chegaria o momento, quando o Senhor Jesus Cristo ele viria, quando chegou o momento, quando ele iria nascer, encarnar, ele iria viver uma vida de obediência, ele iria morrer na cruz, ele iria ressuscitar, ele iria subir ao céu, e antes de subir ao céu, o Senhor Jesus, com todo o poder, com toda a glória, juntaria os seus discípulos e ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E aí, quando a igreja, debaixo do poder de Cristo, após ser capacitada pelo poder do Espírito em Pentecoste, ela sai pregando o Evangelho fora das fronteiras de Israel, testemunhando de Cristo, que é o Rei, o Senhor prometido, começando em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então aquelas criancinhas e todos os crentes que estavam louvando no Antigo Testamento, este salmo já estava conseguindo vislumbrar parte da realidade do tempo de Cristo, tempo este que nós vivemos hoje. A igreja não composta apenas de judeus, mas a igreja composta por judeus e gentios, salvos por Cristo Jesus. Mas esse tempo ainda não havia chegado, e por isso Deus ele chama a igreja de Israel
para fazer o trabalho que deveria fazer. Que trabalho era esse? Proclamar a salvação do Senhor a todos nós. Versículos número 2 a 3, ele diz: cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. A igreja deve, assim, fazer a proclamação, sem cansar, a proclamação da glória do Deus Salvador, dia após dia. A igreja deve ir ao mundo falar sobre a vitória do Senhor, as maravilhas que o Senhor fez para garantir a salvação de Israel, como diz o versículo de número 3 que nós falamos: anunciais entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Isso fala dos atos maravilhosos do Senhor de preservar a sua igreja, tirando-a do Egito, dando-lhe a vitória sobre Canaã, mantendo-a viva durante todos esses tempos da fúria dos inimigos. Tudo ato salvador do Senhor. A igreja deve contar. E aí notem que já no Antigo Testamento Deus está mostrando que a igreja dele foi chamada não para ficar só em Jerusalém. A igreja dele não foi chamada para ficar em 4 paredes. A igreja do Senhor, já no Antigo Testamento, já tinha chamado a tarefa de ir às nações, de entrar entre os povos, proclamando a glória de Deus pela pregação do Evangelho, falando das maravilhas do Senhor, as grandezas do Deus que fez todas as coisas, dos céus, da terra, embaixo da terra, o Deus que regenera, que salva o seu povo. A igreja tem um chamado. É este. E Deus dá o motivo para que a igreja faça. Motivo para louvar e proclamar o Senhor entre os povos. Versículos 4 até o versículo 6 diz: porque grande é o Senhor. Isso está dando os motivos. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aqui nós temos os motivos, aqui nós temos os motivos para louvarmos e proclamarmos o Senhor. Aqui são expostos os atributos do Senhor diante de nós. O texto diz que o Senhor é grande Criador. Ele não é um falso Deus. Ele não é fruto da imaginação dos homens. Ele não é a criação de Israel. Tais coisas são os falsos deuses das nações gentias. Deus é digno de ser louvado porque Ele é o único e verdadeiro Deus, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. Literalmente, o salmista está dizendo: os deuses dos povos são nada. E de fato, o que são deuses? Os deuses são frutos da imaginação do homem. Quando nós lemos a Bíblia, os Salmos, e especialmente os livros proféticos, nós vemos como os profetas do Senhor zombam dos deuses. Quem de nós não lembra do que o Senhor falou por meio de Elias aos profetas de Baal, naquele encontro terrível? Elias sabia que o único e verdadeiro Deus era Deus, o Senhor da aliança. Os profetas fizeram um desafio e disseram: tudo bem, vamos lá, se juntem lá. Comecem agora a clamar. Vá vocês primeiro, clame aí, está aí o altar. E os caras começaram a clamar e se rasgavam, aquele culto meio barulhento que para muitos crentes hoje seria um culto muito fervoroso. Quando chegou, cansaram, e Elias disse: olha, fala mais alto, ele pode estar viajando. Fala mais alto, ele pode estar fazendo as suas necessidades. Estarem lá no banheiro. Foi certo tempo. Agora, minha filha, pai, gritou ao altar, suspicou, numa oração tão simples:
Uma oração que poderia ser considerada uma oração fria de hoje, sem muito rodeio, exaltando o Senhor. De repente o fogo caiu do céu, aquele altar que estava todo ensopado, e ao redor dele, com o seu rego estava ensopado, o fogo do Senhor lambeu todo aquele altar, a oferta que estava ali dentro. Deus se mostrou como verdadeiro, enquanto os Baalins, os Baals, que a igreja em sua prostituição de idolatria estava servindo, foram revelados como imaginação fútil e passageira da igreja. Deus se exaltou. Isaías, ele fala, que ridículo! O homem olha um pedaço de madeira, o homem olha um pedaço de pedra. A mesma coisa falou Jeremias. E daquele pedaço de madeira ele pega e corta e usa um pedaço para jogar no fogo e fazer aquecer a sua comida. Outro ele corta, faz um banco. Outro ele corta, faz um Deus e aí adora esse Deus. A mesma coisa ele faz com a pedra. Então veja, meus amados irmãos, quando o Senhor ele abre esse salmo e diz o que são os deuses das nações, são imaginações, e isso de fato são os nossos deuses. O dinheiro vem da nossa imaginação, é nada. Seja o nosso emprego, vem da nossa imaginação, o Deus emprego. Seja o nosso marido, seja a nossa esposa, sejam os nossos filhos, seja até a placa denominacional da nossa igreja. Se nós, seja somente 0,0009% estivermos tirando de Deus essa porcentagem mínima que seja e colocando em qualquer outra coisa, nós estamos produzindo em nossa mente um falso Deus, porque idolatria é não confiar 100% no Senhor. E os nossos deuses são as expressões das nossas idolatrias. Mas Yahvé não, ele é Deus. Enquanto o salmista diz que os deuses, versículo 5, porque todos os deuses, todos, não tem nenhum que sobre, todos os deuses dos povos gentios não passam de ídolos, mas às vezes o contrário. O Senhor, porém, fez os céus. Os céus. O grande Criador, o Senhor. Quando você olha o céu, aquilo que o Salmo 19 fala, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras de Deus. Nós mais olhamos a imensidão do céu, Deus como se estivesse proclamando: veja como o meu poder é imenso. Não há Deus como eu. Ele fez as estrelas, ele fez o sol, toda a sua força, e estrelas maiores do que o sol. O sol é uma bola de gude na frente de muitas estrelas que existem no universo. E muitos daqueles povos estavam adorando as estrelas, estavam adorando a lua, estavam adorando o sol. E Deus diz: eu fiz essas coisas que vocês estão pervertendo em sua idolatria. Eu fiz. Eu, o Senhor, a minha glória, a minha força, o meu poder está diante de mim. Os céus é onde eu habito, e o céu tão imenso, mas ao mesmo tempo é tão pequeno para me comportar. Eu sou Deus. Glória a Deus. Isso é o Deus da igreja. Isso é o Deus Salvador, a quem a igreja deve novos cânticos. Yahvé, a glória e majestade estão diante dele, força e formosura. Agora, onde isso? O texto diz: no seu santuário. O santuário. Nós, como homens caídos, pequenos, fracos, nanicos, míopes muitas vezes, não conseguimos ficar olhando para o céu, de onde se manifesta a glória de Deus.
E a gente sabe muito bem que a criação ela tem a revelação de Deus, mas é uma revelação que tem seus limites. Nós não conseguimos ver Deus em sua plenitude, observando a criação. Por isso que ninguém é salvo olhando o céu. Não chega, não bate. O que acontece? O homem, por causa da queda, ele olha a imensidão do céu, ao invés de dizer glória a Deus, ele diz glória ao céu. Veja como é bonito, vou lhe adorar. Mas quando chega no santuário, não. E quando fala no santuário aqui, eu não consigo ver pelo contexto que seja referente ao céu, porque a gente sabe que a Bíblia também em outros lugares fala do céu como sendo o santuário de Deus. Mas aqui, creio eu, que dentro do contexto tem a ver com um santuário onde o culto de Deus era realizado. E no santuário, de fato, a grandeza de Deus não estava sendo manifestada somente como sendo o Deus Criador, mas o Deus Salvador da igreja. Tudo no santuário, seja no tabernáculo antigo, com todas as suas cores, com toda a excelência dos materiais que eram usados para a construção do tabernáculo, e depois do templo sendo construído, o templo de Salomão, com toda aquela glória, com toda aquela postura, aquela casa de ouro, aquela casa com tanta força, uma casa que declarava a glória de Deus, que era, na verdade, a maquete daquele santuário onde Deus está no céu. E quando o povo de Deus, especialmente no dia da expiação, ou no dia da festa das primícias, ele via o sumo sacerdote com aquela roupa linda do sumo sacerdote, branco, azul, pedras preciosas, ouro, aquela mitra que ele tinha na cabeça, o nome chamado Santo ao Senhor, tudo mostrava a glória de Cristo, a glória de Deus. Onde o povo olhasse para o culto, só havia uma pessoa sendo glorificada, era o Senhor Yahvé. Aí o povo entendia tudo. Cânticos dos salmos mostrando que eu criei o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, eu escolhi vocês, eu salvei vocês, eu separei vocês. Glória, glória, glória e só glória a Deus. Como a igreja de hoje está afastada nesse conceito que o santuário não, e eu vou explicar mais tarde, mas o culto do início ao fim só glorifica uma pessoa, Deus. E é no culto onde os homens eles vão ver a força, onde os homens vão ver a majestade, onde os homens vão ver a formosura que está diante de Deus, porque no culto onde Deus vai proclamar a pregação da palavra, como fazia no Antigo Testamento. Deus. O culto de hoje está por fora, tudo. A glória é do homem. O homem que dá a ideia de tudo. É o homem que, o que é que eu acho? Eu acho que vai ser bom. É o homem que dá os seus testemunhos. Deus, ele entra como um ator coadjuvante, muitas vezes. Mas é no santuário que a igreja, pela pregação, no Antigo Testamento estava em todo o prédio do santuário. A pregação estava em todo o cerimonialismo do antigo pacto. A pregação estava naquilo que o sumo sacerdote fazia. A pregação estava nas ofertas. Dizia, só Yahvé é Deus. E Ele é digno de toda a glória, digno de todo o poder. O Senhor é grande. Glória, majestade, força e formosura. E nós entendemos isto quando estamos no santuário, no culto. Diante de toda essa glória que o Senhor manifesta, no versículo 7, o chamado ele é feito: tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios. E
aí vem ainda se aprofundando mais aquilo que o Salmo já começou. Ora, todos estão sendo convocados a trazerem ofertas ao Senhor, tributos. É uma linguagem que fala de um grande rei que tem um rei suzerano, um rei soberano, que tem reis vassalos, reis que têm aliança com ele, e que nessa aliança esse rei poderoso, ele faz um pacto e diz: eu vou proteger vocês, eu adoto vocês, eu vou proteger vocês, eu vou de fato cumprir a salvação para vocês, vocês sejam obedientes a mim, tragam tributos a mim. Tributo. Todos os povos são chamados a tributar. Todos os povos são chamados a trazer oferendas. Agora vejam onde é que eles têm que entrar: os átrios do Senhor, os átrios do santuário. Quem é que poderia entrar lá? O gentio poderia? Naquela época? Não. Deus está explicando. Veja que os povos, as famílias dos povos estão sendo chamadas para uma relação de culto pactual com Deus, não separado, mas no próprio átrio do santuário. Isso só é possível, e para o judeu daquela época, para a igreja daquela época, só poderia ser possível entender isso se eles entendessem o que nós já ouvimos sobre Cristo. Se eles entendessem o evangelho que o Senhor Jesus, ele pregou quando estava aqui, quando disse àquela mulher samaritana: chegará o tempo que não será nem em Jerusalém, nem lá em Samaria, que vocês irão oferecer a Deus louvor e adorá-lo. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade, não em Jerusalém, não em Samaria. Isso já falava daquilo que os crentes do Antigo Testamento estavam cantando já e não entendiam bem. E esse mistério que estava oculto, que mostra o amor de Deus, não somente por Israel, judeus, mas pelo mundo, ou seja, judeus e gentios em Cristo, o apóstolo Paulo, ele desvendou de modo muito claro. A passagem que nós vemos lá em Efésios, capítulo número 2, nós podemos ser deparados, podemos ser colocados diante de nós o que a obra de Jesus fez. A obra de Jesus quebrou a barreira de separação entre gentios e o povo judeu do Antigo Testamento. Agora você não pode ver, como nós ouvimos numa pregação passada, e dentro da igreja não pode haver a distinção em Cristo entre judeus e gentios. Em Cristo, esses dois povos, como nós aprendemos que Deus, quando olhava do céu, só via dois povos na terra: o povo pactual dele, que ele tinha escolhido, e aqueles que Deus não tinha escolhido e deixado fora. Aqueles não eram povo de Deus, aí eles são gentios. Mas em Cristo Jesus, a obra que Jesus fez, a partir de Efésios capítulo 2, versículo 11, quando o apóstolo fala que ele nos deu vida e concluiu os versículos 1 a 10, ele diz: portanto, lembrai que outrora vós gentios na carne, veja, ele está falando para aqueles que não vieram do contexto judeu, gentios segundo a carne, segundo a natureza humana. Vocês não participavam, vocês não eram descendentes de Abraão, então vocês não estavam dentro da aliança. Vocês que outrora, antigamente, eram gentios na carne, chamados incircuncisão, e isso tem um valor pesado, ou seja, eles eram impuros, eles não participavam da aliança, eles não haviam sido santificados, e por isso eles não tinham recebido o sinal da santificação, o sinal da fé, chamado circuncisão, e por isso eram considerados incircuncisos. Esse é um adjetivo também que declara que você era imundo, fora da aliança. Chamados incircuncisão,
por aqueles que se intitulam circuncisos, por judeus, aqueles que se intitulam circuncisos em quê? Na carne, segundo a natureza humana, circuncisos por mãos humanas, porque a verdadeira circuncisão se fazia no coração e era realizada por Deus. Naquele tempo, outrora, vocês estavam sem Cristo, e pelo fato de estarem sem Cristo, vocês estavam separados da comunidade de Israel, que era o povo pactual, e o que? Estranhos às alianças de Deus. A todas as alianças, que na verdade são aspectos, facetas da aliança da graça do Senhor, os gentios que estavam descolados, separados de Cristo, não faziam parte, não tinham